A história da atenção à saúde mental no Brasil passou por diversas transformações ao longo do tempo. Durante o período do Brasil Imperial, a loucura era compreendida principalmente sob uma perspectiva religiosa, sem qualquer envolvimento significativo do Estado. Pessoas consideradas loucas eram muitas vezes escondidas em porões ou trancadas em casa pelas famílias como forma de isolamento social. Com o crescimento das cidades, surgiu a necessidade de limpar os espaços urbanos, o que levou à criação dos primeiros hospícios. Em 1852, foi inaugurado o Hospício Dom Pedro II, considerado o marco inicial da psiquiatria no Brasil. Esse modelo se espalhou pelo país com instituições similares sendo fundadas em outras regiões. A supervisão dos pacientes era feita por freiras e o cuidado de enfermagem era bastante precário e baseado em métodos coercitivos. Durante a República, surgiram novas teorias sobre a saúde mental, como o alienismo, e os tratamentos médicos começaram a se modernizar. O antigo hospício passou a ser chamado Hospital Nacional de Alienados e tornou-se uma referência no país. Um avanço importante ocorreu em 1923, com a criação da Escola de Enfermeiros, mais tarde renomeada Escola Ananelli. Inspirada no modelo de Florence Nightingale, essa escola representou um passo decisivo para a profissionalização da enfermagem no Brasil. No entanto, mesmo com o progresso no ensino e na estrutura da profissão, a formação em enfermagem psiquiátrica manteve uma abordagem centrada na vigilância e no confinamento dos pacientes, demonstrando a permanência de práticas antigas no cuidado à saúde mental. Antigamente, o cuidado em saúde mental era centrado em hospitais psiquiátricos. As pessoas com transtornos mentais eram isoladas da sociedade e internadas por um tempo indeterminado, muitas vezes por toda a vida. Esses locais não ofereciam tratamento adequado, pareciam mais depósitos de pessoas com pouca higiene, alimentação ruim e falta de cuidados. Os pacientes perdiam sua identidade e autonomia. O foco era controlar o comportamento, usando contenções físicas, remédios em excesso e até procedimentos agressivos, como eletrochoques e lobotomias, muitas vezes sem critério nenhum. A enfermagem tinha um papel limitado, apenas seguindo ordens médicas. Os profissionais cuidavam da higiene, davam medicamentos e garantiam que as regras fossem seguidas, mas sem envolvimento no cuidado emocional ou humano. Foi só no fim do século XX, com a reforma psiquiátrica, que esse modelo começou a mudar. Surgiu uma nova forma de cuidar da saúde mental, mais humana, que respeita os direitos e a dignidade das pessoas. Atualmente, cuidar da saúde mental vai muito além do isolamento em hospitais. Com a reforma psiquiátrica no Brasil, o modelo de atenção mudou. Saem os manicômios, entram os CAPs, as residências terapêuticas e outros serviços que fazem parte da rede de atenção psicossocial. A ideia agora é cuidar em liberdade, com foco na inclusão social e no respeito à individualidade de cada pessoa. Nesse novo cenário, o profissional de enfermagem assume um papel central. Mais do que aplicar medicamentos, o enfermeiro escuta, acolhe, observa, apoia nas crises e ajuda o paciente a recuperar sua autonomia. Tudo isso em parceria com uma equipe multiprofissional, construindo juntos um projeto terapêutico personalizado, respeitando a história e os desejos de cada um. A enfermagem deixa de ser apenas técnica e passa a ser humana, estratégica e transformadora, lutando pelos direitos das pessoas em sofrimento psíquico e ajudando a mudar a forma como a sociedade enxerga a loucura. Como e quando a enfermagem em saúde mental passou a ser uma especialização. Bom, a enfermagem em saúde mental no Brasil evoluiu ao longo do século XX, sendo inicialmente chamada de enfermagem psiquiátrica, com foco hospitalar e centrado no tratamento medicamentoso. Entre as décadas de 1960 e 1970, começou a ser inserida nos currículos dos cursos de enfermagem. Com a reforma psiquiátrica da década de 1980, passou a adotar uma abordagem mais humanizada e psicossocial, refletindo mudanças sociais e políticas no cuidado da saúde mental. A partir das diretrizes curriculares de 2001, tornou-se obrigatória na formação dos enfermeiros. Hoje, a disciplina valoriza a escuta qualificada, o vínculo terapêutico e o respeito à individualidade, preparando profissionais para atuar na rede de atenção psicossocial, como o CAPS, com o foco no cuidado em liberdade e na integralidade do atendimento. Atribuição dos profissionais de enfermagem e saúde mental. E vamos começar falando sobre o cuidado direto ao paciente.
A enfermagem, né, ela é responsável pelos acompanhamentos diários dos pacientes, principalmente em hospitais psiquiátricos, né, relacionados às várias coisas, né, vários dias que as pessoas ficavam internadas ali, e também com o foco principalmente no bem-estar físico e emocional. Também tem outro ponto muito importante sobre a observação e documentação, que os enfermeiros precisavam observar diariamente os sintomas, né, dos pacientes, documentar comportamentos e reações, e também reportar todas as informações aos médicos e aos profissionais de saúde que ali da área conviviam. Muito importante também comentar sobre o apoio emocional, né, que a enfermagem era, ou pelo menos ainda é, né, é essencial para todos, né, oferecendo suporte emocional aos pacientes, e muitas das vezes atuando como intermediário entre médicos e pacientes, e ajudando a comunicação e oferecendo conforto. Bom, também existe mais um termo, né, nesse meio aí de saúde mental, que é a administração de medicamentos. E a enfermagem é a principal responsável pela administração correta de medicamentos, né, incluindo psicotrópicos e conforme também a prescrição médica, ou seja, a manipulação de alimentos, e quanto de miligramas de medicamentos os pacientes devem tomar e etc. Também, não, por último e não menos importante, existe a educação e a reintegração social. É, com o passar dos anos e com a evolução de vários fatores da saúde mental, as enfermeiras passaram a ter um papel importante na educação dos pacientes e suas famílias, né? Além de elas colaborarem na reinserção social dos indivíduos após o tratamento, especialmente com a criação de novos serviços, como o CAPS, Centro de Atenção Psicopacial, elas acabaram se envolvendo muito mais diretamente, né, com os pacientes que tinham problemas, né, psiquiátricos, psicólogos, e também foram os principais intermediadores nessa área aí, né?